Acho que não vai entrar mais ninguém, né? Então, é isso. Tá gravando? Tá, vocês ficaram com alguma dúvida, vocês mandam no chat. Pode mandar a qualquer momento, tá? E é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre massa atômica e massa molecular, tá? Eu acho que para ilustrar um pouco para vocês o que é isso, pensa quando o homem resolveu que aquela quantidade de massa era 1 quilo. Então, digamos que a pessoa pegou lá um punhado de areia e falou: isso aqui é 1 quilo. E a partir dali, criou-se um padrão, que sempre aquela quantidade de massa, de matéria, seria 1 quilo, certo? E isso aconteceu também quando eles foram analisar o mundo nano, né, microscópico, né? Pense no mundo bem pequeno, que é o mundo dos átomos. E aí eles tiveram que, basicamente, que determinar uma quantidade de elemento que seria o padrão, entendeu? Como 1 quilo hoje é padrão, eles fizeram isso também com a massa atômica molecular dos, dos compostos, tá? Mas vocês vão ver que cada elemento tem um peso diferente, uma quantidade diferente, e eu vou mostrar um pouco. A gente vai brincar bastante com tabela periódica. Tá, isso que eu acabei de falar, mas vamos lá. Massa atômica ou molecular é uma massa que corresponde a um átomo do elemento. Então, aqui eu dou no exemplo, hidrogênio. Aí eu mostro aqui o símbolo para vocês, na tabela periódica, se vocês forem pesquisar na tabela periódica, o símbolo do hidrogênio é H. O número atômico dele é 1, quer dizer que ele tem um átomo, certo? Na sua camada no seu núcleo lá, existe um próton. Por isso que o número atômico dele é 1. Se vocês forem pegar, por exemplo, o hélio, ele aumenta para 2, e assim por conseguinte. Certo? E aqui, já vou começar a fazer uma diferenciação entre massa molar e massa molecular, ou massa atômica, de massa molar. São duas coisas diferentes, tá? Quando eu falar massa atômica, é a massa que um átomo tem, certo? Ele é representado por U. Tá vendo esse Uzinho? Então, a massa atômica do hidrogênio é 1,008 U, tá bom? Isso é uma questão de notação, tá? Pra gente começar, quando eu falar sobre massa atômica, então entendam que é a massa do átomo em si, tá? E aí, quando eu falar de massa molar, eu vou explicar mais pra frente, vai ser outra nomenclatura que eu vou usar. Mas a massa atômica, ela é muito pouco utilizada, tá? Muito pouco utilizada. Você vai ouvir eu falar mais sobre a massa molar. Bom, lembra que eu estava falando da historinha de 1 quilograma lá? Então, isso aconteceu também com os átomos, certo? E aí vem o número de Avogadro, que é ele equivalente a 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, é como se eles tivessem pegado um punhado de átomos e falado, esse aqui é o nosso 1 quilo, entre aspas. Nesse caso, esse aqui é o nosso número de Avogadro, que é 6,23 vezes 10, 6,023 vezes 10 a 23ª moléculas. E eles falaram que isso aqui tudo é 1 mol. Entendeu? Então pensa na areia, por exemplo. A areia, se eu botar na balança lá 1 quilo, beleza, vocês vão saber o que é 1 quilo. A balança vai mostrar isso. Mas vocês vão saber quantas partículas de areia existem ali em cima? Não, muito difícil, né? Tem que contar tudo e isso aí é quase impossível. Digamos que teria que ser quase. Enfim, impossível. E nesse caso é o que ele fala aqui embaixo, né? 6,023 vezes 10 a 23ª é igual a 1 mol. Quer dizer que, em vez de eu ficar contando partícula por partícula até dar 1 mol, eles, basicamente, entre aspas, tá? Pesaram aquela quantidade e falaram, isso aqui é 1 mol, e em 1 mol existem 6,023 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Bom, volumes iguais de diferentes gases possuem a mesma quantidade de partículas nas condições de pressão e temperatura. Isso é exemplificado na tabela, nessa fotinha que eu estou colocando aqui no lado para vocês
volume molar, tá? O que eu tô querendo dizer quando eu falo que volumes iguais de diferentes gases possuem a mesma quantidade de partículas? Eu acho que seria melhor eu mostrando isso na tabela periódica, mas se vocês não entenderem, vocês podem mandar no chat e aí eu mudo a abordagem, tá? Mas vamos lá, vamos pensar no hélio, por exemplo. O hélio, ele tem 2 átomos, certo? E vamos pensar no hidrogênio, que é um átomo. Eles são gases diferentes, certo? Porque um tem 2 átomos, o hidrogênio tem um átomo. Porém, se você pegar um volume igual desses 2 gases, apesar de eles serem diferentes, eles vão estar na mesma quantidade. Então, se eu pegar 22, ó, no exemplo aqui, se eu pegar 22,4 litros de hidrogênio e pegar 22,4 litros de hélio, por exemplo, eles vão ter a mesma quantidade de partículas. Se a gente parasse e contasse cada partículazinha que tem de hidrogênio de um lado e de hélio do outro, eles dariam a mesma quantidade. Certo? Bom, agora vamos falar de massa molar. Essa aqui vai ser a massa que vocês mais vão utilizar para fazer as contas e tudo mais, tá? A massa molar, ela está muito relacionada com o número de Avogadro, certo? Então, lembra que eu falei que o número de Avogadro era 1 mol, são 6,23 vezes 10 elevado à 23ª moléculas? Então, então a gente sabe agora dessa informação, certo? Que existem 6 trilhões de partículas em 1 mol. E agora a gente vai, em vez de ficar falando toda vez 6,023, a gente vai falar que aquilo ali é 1 mol, tá? Tipo assim, agora você não tá mais contando areinha, grão a grão a grão. Você tá falando que aquilo ali é 1 quilo e todo mundo vai saber que aquilo ali é 1 quilo. E agora a gente vai falar que todas aquelas partículas, aquele emaranhado de partículas é 1 mol, tá bom? Ele é representado em gramas por mol, tá? E isso que eu fiz aqui no exemplo de H2O é um exercício simples de tabela periódica, tá? Se vocês quiserem, a gente pode também separar um tempo depois da aula para exercitar isso, se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Mas aqui, por exemplo, eu peguei uma molécula simples de H2O, tá? E temos dois elementos nela, que é o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio, a gente sabe que a massa atômica dele é de 1,008, ok? E o oxigênio, a massa atômica dele é 15,999, certo? Então, eu puxo um traço roxo para a direita e um subindo e outro descendo. Na molécula de H2O, nós temos 2 hidrogênios, certo? Então, a gente pega a massa atômica do hidrogênio e multiplica por 2, ok? E aí nós teremos a resposta em gramas por mol, tá? No oxigênio, como só tem uma molécula de oxigênio, a gente apenas coloca a massa molar dele ali, que é 15,9999 gramas por mol. E aí a gente faz o quê? Tá vendo que tem aquele maisinho ali? A gente soma os hidrogênios com o oxigênio. E aí temos uma massa total de 18,015 gramas por mol, tá? Vocês estão tendo alguma dúvida? Estou muito rápido? Podem se manifestar no chat, eu vou abrir aqui agora para ver. Acho que não. Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom. Tá, é isso. Voltei no volume molar. Eu acho que é muito importante a gente ver essa parte, porque está muito relacionado com aquela equação de PV igual a nRT, que é uma equação que aparece muito, que é a equação ideal dos gases ideais, tá? Mas a base dessa equação é aquilo que eu expliquei, de que um gás, tá? Gases diferentes, eu botei, por exemplo, o hélio, o O2, o H2O, o amônia e tudo mais. Você pode ver, cada balãozinho está pintado com uma cor diferente, certo? Então o hélio, ele é diferente do O2, que é diferente do H2O, que é diferente do amônio. Então, eu fiz isso para ilustrar de que, apesar de eles estarem, teoricamente, num volume igualitário, eles estão sempre no mesmo volume, tá?
Imagina na cabeça de vocês que esses balões eles não aumentam e nem diminuem de tamanho. O volume é igual, de todos. Então, se a gente tem volumes iguais, a gente tem a mesma quantidade de partículas dentro dele, tá? Bom, o volume molar é o volume ocupado por 1 mol em litros, tá? Eu vou fazer um exercício depois com vocês e vocês vão entender um pouco melhor isso aqui. Eu acho que só eu falando apenas assim fica um pouco vago. Mas vamos atentar agora um pouco sobre a equação. PV igual a nRT, em que o P é a pressão, e como a gente está falando de gases ideais, a pressão sempre vai ser um atm. A temperatura, ela pode ser medida em graus Celsius ou Kelvin, tá? E aí eu coloquei 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Constante do gases ideais é uma constante, ela é tabelada, tá? É fixa, então sempre vai ser 0,082. E o número de mol, que é o que eu expliquei, que é aquele Nzinho, tá vendo aquele Nzinho do lado do R? É o número de mol, que é igual a 1 mol, tá? Ali embaixo eu coloquei uma legenda um pouco melhor sobre isso. P, pressão, V, volume, N, número de mol, R, constante do gás ideais e T, temperatura. Tá? A gente vai fazer um exercíciozinho sobre PV-NRT e vocês vão entender um pouco melhor isso. Caso vocês não entendam, vocês podem perguntar e a gente faz outro, e outro, e outro, e vamos indo. Olha ele aqui, ó. Nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado por 35,5 gramas de gás cloro? Eu vou abrir mais uma transmissão aqui. Minha letra, vocês vão ver que não é muito boa, principalmente no computador. Mas a vida que segue, tá? Deixa só eu fazer a troca aqui. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? Sim, professor. Ok. Ó. Vamos lá. Esse aqui foi o dado do exercício, certo? Primeira coisa que acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer no exercício desses é transformar a massa que você tem para mol, certo? Porque lembra que eu falei que, tipo, num volume igualitário, sempre que o volume ocupado por gases for o mesmo, a quantidade de partículas é igual, então se a gente transforma para mol, a quantidade das partículas sempre vai ser a mesma. E a gente vai fazer isso primeiro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, ele dá um dado interessante aqui, ó. Que eu acho que é o começo do exercício, tá? Que ele dá a massa atômica do cloro. Então, o que a gente vai fazer? Qual o volume ocupado por 35,5 gramas de cloro, de gás cloro? Aqui, legal que a gente vai... Ele já basicamente já dá a massa do gás cloro, tá? E é o seguinte. Não, desculpa. Desculpa, galera. Primeira vez dando aula. Primeira vez não, já dei aula no passado, mas não me atentei a esse fato aqui. O gás cloro, ele tem 2 moléculas nele, tá? E como ele tem 2 moléculas nele, a gente tem que multiplicar esse 35,5 por 2, certo? Se a gente multiplica isso aqui por 2, a gente tem aqui que 1 mol desta molécula aqui corresponde a 71, peraí, fazer a calculadora, vai. 5,5 vezes 2. 71. 71 gramas. 71 gramas. Tá? E a pergunta que ele faz é o seguinte: qual o volume ocupado por 35,5 gramas? Então a gente sabe o quê? Que o gás cloro, 1 mol, são 71 gramas,
certo? E quanto é 35,5? Foi meio burro isso que eu fiz, mas era a linha de raciocínio que eu estava fazendo, tá? Mas vocês podem fazer isso aqui para quando for um exercício um pouco mais complexo. Digamos que ele não tenha pedido aqui 35,5, ele tivesse pedido 20, por exemplo. Vocês iam colocar 20 aqui embaixo, na onde está o 35, e descobrir quanto dá em mol, certo? Mas aqui, como a gente multiplicou por 2, já vai sair tranquilamente. Então, como a gente multiplicou por 2 aqui e saiu a quantidade em mols, aqui agora é só dividir por 2. Então, o x aqui vai dar quanto? 71 dividido por 35,5. E a gente vai ver que o x é igual a... Opa, 2 não. A meio. É isso? Deixa eu ver, ó. Aqui multiplica aqui, certo? Aqui. Não é ao contrário, galera. Aqui é ao contrário. Professor, Oi. como que eu faço mesmo para mim saber a quantia de molar? Pera aí só um minuto. 71. Ó, no caso desse exercício aqui, ele deu pra gente aqui, ó. Ele falou que o cloro é 35,5U, que é a mesma coisa que 35,5 gramas por mol, tá? Caso ele não tivesse dado essa informação pra gente, aí a gente ia ter que recorrer à tabela periódica. E eu vou passar uma tabela periódica para vocês, acho que vocês devem ter já, mas eu vou exemplificá-las aqui para vocês. Então, digamos que ele não tivesse dado a tabela periódica para a gente, tá? E a gente precisasse fazer isso aqui tudo de novo. Eu vou começar de novo para tirar essa dúvida de vocês, tá? Então, digamos que ele não tivesse dado esse dado para a gente aqui, tá? O que a gente deveria fazer primeiro? Olhar vamos primeiro ler o que o exercício está pedindo. Nas condições normais de temperatura e pressão, então é aquela condição de gás ideal que ele coloca para gente. Então vai ser que nem aquele slide que eu passei para vocês, de gás ideal, mas vão ser aquelas temperaturas e aquelas pressões de gases ideal. Tem aquela condição de gás ideal, tá? Aí ele pergunta, qual o volume ocupado por 35,5 gramas de cloro gasoso? E aí ele dá a, a nomenclatura do cloro gasoso, que é Cl2. Ok? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui na tabela periódica aqui e procura cloro, cloro, cloro. Achamos aqui, ó, na família 7A. É este elemento aqui, ó. Aí aqui embaixo, não sei se está muito bom para ver, mas aqui está escrito 35,45. Vocês conseguem ver? Eu vou assumir que sim, tá? Aqui está escrito 35,45. Então a gente sabe que o cloro sozinho é igual a 35,45 gramas. Só o cloro. Na tabela periódica, o elemento sozinho é 35,45 gramas. Só que ele perguntou qual é o volume ocupado de cloro gasoso, que é Cl2 e não só Cl. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar esse 35,5 por 2, porque existem duas moléculas aqui no cloro. E como tem duas moléculas, a gente multiplica por 2. Ok? Aí, totalizando 71 gramas. Então que a gente sabe que cloro gasoso, que é o Cl2, ele pesa 71 gramas, que é equivalente a 1 mol. Você conseguiu entender?
Consegui sim. Ok. Aí, vamos continuar da linha de raciocínio. Ele não queria saber quanto ocupa 71 gramas. A pergunta é quanto ocupa 35 gramas. Então, a gente vai colocar aqui, quanto que ocupa 35,5 gramas? Vamos fazer. Quanto que ocupa? Ou quando representa isso em mol? Porque ele quer saber quanto que representa isso, quanto isso representa de 71, certo? E aí a gente vai fazer aqui, ó, x igual. Aí você joga isso aqui multiplicando o x, vai ficar 71x, e isso aqui dividindo, tá? Ou você pode jogar multiplicando aqui primeiro, vamos fazer do jeito que eu acho que o pessoal mais utiliza. Então aqui a gente coloca 71 vezes x e depois 35,5 gramas vezes 1. No caso, faz uma regra de 3 ou não? Isso, eu tô fazendo uma regra de 3 aqui. Acho que ficou pequeno demais, né? Vocês conseguem ver ainda? Eu vou fazer a regra de 3 melhor aqui. Maior. A gente vai fazer uma regra de 3, que é o seguinte. A questão aqui é que a gente sabe que o cloro gasoso pesa 71 gramas, certo? E é o seguinte, a pergunta não é sobre 71 gramas, é sobre 35,5. Então a gente vai fazer 71 gramas é igual a 1 mol e 35,5 gramas é x. X é quanto? É 71 vezes x, então é 71 vezes x igual a 35,5 vezes 1. Aí o x vai ficar sozinho, 35 vezes 1 é 35, então vai ficar 35,5 gramas dividido por 71 gramas. Grama corta grama aqui, sobra o quê? Apenas o mol, porque aqui é vezes mol, tá? E aí vai ficar quanto? 1 em cima, 2 embaixo, mol. Tá? Vocês entenderam até aqui? Sim. Ok. Agora a gente vai de fato para a pergunta que ele faz, que é qual que é o volume ocupado por essa quantidade de mol. Aí a gente vai recorrer ao PV igual a nRT. Eu vou pegar aqui no slide qual que é a temperatura já, que ele já fala que é temperatura normal. Não, isso. Ó, ele fala que são condições normais de temperatura e pressão, certo? Se são condições normais de temperatura e pressão, a temperatura aqui é 273 Kelvin. O R aqui é 0,082, tá? O P aqui é 1 atm, ok? Aí o N, o que é o N? O N é exatamente o número de mols, que é meio mol. E aí sobrou o quê de incógnita? Apenas o V. E a gente pode fazer essa conta. Então aqui a gente continua, vai ficar, deixa eu passar um, vai ficar 1 vezes o V igual a meio vezes 0,082 vezes 273. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 0,082 vezes 273 vezes meio. E aí nós temos que o volume final é de 11,19 litros. O V, ele é sempre expresso em litros, tá? Não sempre expresso em litros. Vocês vão ver que existem umas variações. Vocês podem acabar achando alguns exercícios que, em vez de usar ATM, utilizam milímetros de mercúrio como pressão.
vocês vão ver, achar aqui, por exemplo, em vez de usar 273 Kelvin, usar 0 graus Celsius. Existem essas variações, tá? Mas aí vai depender do exercício, normalmente ele vai pedir, tipo, me dê o volume em ml, me dê o volume em metros cúbicos. Aí é uma particularidade do exercício. Como a gente está trabalhando em condições normais e tudo mais, aqui ele vai ser expresso em litros. Certo? Certo. E isso cai em vestibular no Enem? Sim, cai. Cai bastante. Principalmente essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte aqui de estequiometria vai cair muito. Porque para você poder resolver algum exercício de química, você primeiro vai ter que saber trabalhar com tabela periódica. Então você vai ter que saber olhar na tabela periódica, saber o que você quer extrair dela. No caso aqui, eu vou até abrir uma apresentação nova para vocês, com uma tabela periódica um pouco maior, para a gente fazer um exercício, tá? Eu vou salvar isso aqui, caso vocês queiram, tá? Já salvei. Tá em branco agora, né? Ó, o que vai cair muito no vestibular, em questão disso que eu tô comentando com vocês, tá? O exercício sempre vai começar te dando alguma informação sobre algum composto, que nem a gente fez ali sobre cloro gasoso. E ele vai falar, e a massa molar do cloro é Cl35,5, tá? Então, digamos, eu vou colocar aqui uma molécula. Sabe que molécula é essa? Olá. Não precisa ficar com vergonha, pode falar, galera. Não faço ideia. Tá, esse aqui é o ácido sulfúrico. O pessoal fala que esse ácido é muito forte, né? Corrói as coisas, desidrata, ele é bem complicadinho. Mas vocês conseguem identificar, tipo, solitariamente cada elemento dessa molécula? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem hidrogênio, certo? Aqui a gente tem enxofre. Enxofre. Aqui a gente tem oxigênio. Então, no vestibular, por exemplo, ele vai literalmente falar, ó, você tem essa molécula aqui, ó, e eu quero saber quanto que ela ocupa de volume na temperatura tal. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é saber o peso dessa molécula, para você conseguir saber quanto que de volume, que de espaço que ela vai ocupar. Então, por exemplo, aí é nesse momento que a gente vai ter que começar a utilizar a tabela periódica. A gente vem aqui, ó, hidrogênio, massa molar, 1,008. Aí a gente vem aqui, ó, cadê o enxofre? Enxofre. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu vou fazer aqui, ó, vou passar aqui, ó, enxofre, tá vendo aqui? Seta preta que eu fiz? Enxofre, 32,06. Opa, 0,6. Aí, a outra aqui, ó, oxigênio, 15,999. Tudo isso aqui gramas por mol, tá? Caso esteja escrito U, por exemplo, o U e gramas por mol, eles são equivalentes, tá? Você pode fazer essa conversão. Então, beleza. Você sabe o peso do hidrogênio, você sabe o peso do oxigênio, você sabe o peso do enxofre. Tudo isso graças à tabela periódica. Só que, se você olhar aquela molécula ali, ela tem uma peculiaridade. Não tem só um hidrogênio. É H2. Então, são dois hidrogênios. Então, você tem que vir aqui, ó, e multiplicar por 2. 2 vezes 1,008 gramas por mol. O enxofre está sozinho, então é só aquilo, é só 32,06. O oxigênio é O4, então você tem que pegar isso aqui e multiplicar por 4. Então,
esse vai ser o primeiro passo para você começar a resolver os exercícios de vestibular. O primeiro passo que você vai dar, a não ser que seja um exercício muito conceitual, muito elementar, aí talvez ele não chegue a isso. Mas é muito difícil acontecer, porque esse aqui é o primeiro passo que tem que dar para começar a resolver exercício. Aí, beleza. Você viu que são 2 oxigênios, você viu que são 2 hidrogênios, são 4 oxigênios, é um enxofre. O que você tem que fazer agora? Você tem que somar tudo isso. Então, quanto que é 2 vezes 1,008? É 2,016. Então, a gente somou a parte de hidrogênio. Mais 4 vezes 15,99. 63,996. Mais o tanto de enxofre que tinha, que era um só. 12,06. E aí você soma isso. Vamos somar. 32,06 mais 2,0016. Dá 98,072 gramas por mol. Então quer dizer o seguinte, que 1 mol de H2SO4, 1 mol dessa molécula toda, somando cada elemento individualmente, tem 98,072 gramas. E aí qual é o legal? A gente pode ir para aquele exercício que a gente estava, que é sobre volume molar. Sobre volume molar, que ele utiliza o PVNRT. A gente pode aqui pegar um exemplo aqui, digamos que vocês queiram saber qual o volume ocupado por, em vez de 1 mol daquela molécula, ocupado por, sei lá, 80 gramas. Qual que é o volume ocupado de 80 gramas? Vamos fazer aqui. Vai ficar 98,072. Multiplicar isso aqui. Aqui vai ser 80 gramas vezes 1 mol, tá? Aí a gente joga isso aqui dividindo, e aí teremos o quê? X igual a 80 gramas vezes 1 mol, dividido por 98,072 gramas. Corta grama com grama, o resultado é em mol, porque é a coisa que sobra. Vamos fazer aqui na calculadora. 80 dividido por 98,072. Então, nós temos aqui que o X equivale a 0,8, vou botar 82, tá? Mols. Então, a partir daqui a gente pega isso aqui, joga no PVNRT e descobre. Então, a gente pega aqui, ó, deixa eu... é o mesmo exercício. Vamos jogar no PV igual a NRT. Digamos que a temperatura e pressão ideais, que nem o exercício anterior. Então aqui vai ser um atm. O volume é o que a gente quer descobrir, a gente não sabe. O número de mols a gente acabou de descobrir aqui embaixo. 0,82 mol. O R já é dado, 0,082. E a temperatura, 273 Kelvin. O V, então, será... Desculpa, aqui é V. O V será, então, 0,082 vezes 0,082 vezes 273 vezes a quantidade de mols que a gente achou, 18,36 litros. Aí, então, tipo, aí a gente mudou a molécula em si, e você viu que o volume também mudou bastante. Antes era 11 litros, agora é 18 litros.
E... ó. Eu fui atrás de alguns exercícios sobre massa molar. A gente pode fazer um, para vocês verem, que cai um de... um realmente de... desculpa. Um realmente de vestibular sobre massa molar, para vocês verem como que funciona. A aula já acabou. Se vocês quiserem ver a resolução desse exercício, a gente pode fazer, encerrar a aula. Só para vocês verem, principalmente você que perguntou se ele caía em vestibular e tudo mais, para vocês verem como que funcionaria na prática um exercício de vestibular sobre esse assunto que a gente viu hoje. Vocês querem fazer? Sim. Falou bem baixinho. Eu tenho um sim. Professora, eu falei sim. Ah, tá. Ó. Então vamos lá. Submetido a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo, ó, pegar os dados, 45 miligramas de ácido acetil salicílico. Tá vendo? Ó, ele deu a forma molecular desse ácido acetil salicílico, que é C9H8O4. O que a gente precisa nesse momento? Você já imagina? A gente tem que ir na tabela periódica, ver qual que seria o peso dessa molécula, certo? Mas vamos continuar lendo. Considerando a massa molar, ele já deu. A gente não precisou ir lá fazer todos os cálculos para saber quanto que daria o C, o H, o O. Não, ele já somou tudo e deu pra gente. Beleza. Número de Avogadro de 6 vezes 10 a 23. Ok. Agora ele pergunta, qual o número de moléculas da substância ingerida? Vamos lá. Vocês lembram que eu comentei que 6,023 vezes 10 a 23 partículas é igual a 1 mol? Eu falei que 6,023 vezes 10 elevado à 23ª partículas é igual a 1 mol. Então, vocês vão ter que usar basicamente essa regra de 3 para conseguir resolver esse exercício, certo? Só que vocês têm que saber quanto que vocês têm que colocar aqui, ó, para continuar. Porque aqui é X, porque ele já quer saber, certo? Ele quer saber quantas moléculas ele ingeriu. Ali já é X. Vocês têm que saber o que colocar aqui, ó. E aí que tá. Qual que foi a massa que a pessoa ingeriu? Ela ingeriu 45 miligramas. Quer dizer, então, que ela ingeriu 45... Vamos transformar para gramas? Vamos transformar para gramas. Ela ingeriu, então, um total de 0,045 gramas. Beleza, ela ingeriu 0,045 gramas. Só que na nossa regra de 3, a gente precisa de mol. A gente não precisa de gramas. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma segunda regra de 3. Que vai ser exatamente isso aqui, ó. A gente tem que... Aqui, ó, vou até circular em vermelho. A gente tem que... A massa molar, se a gente for na tabela periódica lá, a massa molar disso aqui tudo é igual a 180 gramas por mol. Então a gente tem que a massa molar é 180 gramas em 1 mol. Quanto que a pessoa ingeriu? A gente transformou aqui 0,045 gramas. Aqui é X. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 180 vezes X igual a 0,45 vezes 1, que é 0,45, tá? 0,045. A gente joga os 180 gramas para lá, dividindo. Então vai ficar X desse lado. 0,045 gramas vezes mol, dividido por 180 gramas. Corta grama com grama. Nós temos que o X equivale a
180 dividido por 0,045. Opa, ao contrário. 0,045 dividido por 180. 0,00025 mol. Agora você tem, vou circular em azul aqui, agora você tem essa caixinha que você não tinha. É esse 0,025 mols. Você vai colocar aqui 0,00025 mol. Então você sabe a quantidade em mols que aquela pessoa ingeriu. E você sabe que 1 mol são 6,023 vezes 10 elevado à 23ª partículas. Agora você pode resolver. Então, deixa eu redimensionar isso aqui, ó, um pouco mais para baixo, para a gente resolver isso aqui. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar esse 0,025, então 0,00025, multiplicar por 6,023 vezes 10 à 23ª, igual a, se é isso vezes isso, é isso aqui vezes isso aqui. 1 vezes x é o próprio x. Então, o resultado disso aqui vai ser quanto? Vai ser x igual... Vamos fazer. 6,023. Estou fazendo aqui na calculadora, tá? Vocês ficaram... Professor, Oi? como que eu vou lembrar de fazer uma conta dessa no vestibular? No caso aqui, é uma multiplicação desses dois números. Esse 10 elevado a 23, você só mantém. Então, você só precisa multiplicar esses dois números. É só multiplicar 6,023 vezes 0,0025. Ó, 0,015 vezes 10 a 23. Aí, parece que não tem esse resultado lá, certo? Mas tem, ó, é o A. Por quê? A gente vai pegar essa vírgula aqui e andar uma, anda duas, anda três. Se anda 3, a gente subtrai 3 do expoente lá do 10 elevado a 23. Então, o x aqui vai ficar 1,5, porque a gente andou 3 casas, vezes 10 elevado a 20. Você entendeu? Essa pergunta, no caso, caiu no vestibular de... só um minuto. Unicid de SP, não tá falando a data. Mas por que por que no caso cairia uma questão dessa, apesar desses números gigantes, tá? Primeiro, são regras de 3 que a gente resolveu aqui, tá? Então, a conta com maior grau de dificuldade a gente resolveu aqui, ó, que foi a divisão de 0,045 com 180. Se vocês tiverem dificuldade com isso, a gente pode sentar e aprimorar isso, fazer divisão com número com vírgula, não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso, tá? E aí, com esse resultado obtido aqui embaixo, que é esse 0,25, você poderia vir aqui em cima e colocar ele do jeito que eu fiz. E aí, no caso que a gente fez, ia ser uma multiplicação desse número com esse número, e esse número também está multiplicando 10 a 23, só que a gente segura ele. Então, seria uma multiplicação desses dois números aqui. E aí, você teria que colocar lá 6,023 vezes 0,00025. É uma questão rápida? Olha, você levar em média uns 15 minutos para fazer ela. 10 a 15 minutos, mais ou menos. Mas por conta dessa dificuldade de numeração que eles colocaram.
né? E, e cada vestibular vai ter uma dificuldade diferente. Aí no caso teria que fazer, que é 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 3 vezes 0, 0, 0, 0, 0, e aí você bota os zeros, né? Vírgula 0, aí você bota o mais e vai fazendo. A parte mais complicada desse exercício em si aqui é fazer essa primeira divisãozinha aqui e depois essa segunda multiplicaçãozinha aqui. Realmente é um exercício difícil nesse sentido. Não é difícil, como eu mostrei, não é difícil em questão de conceito, ele é difícil em questão de contas. Se você tiver mais dúvida, eu posso mandar mais exercícios, a gente resolvendo. E os exercícios de química, principalmente essa parte que a gente vai entrar de estequiometria, essa parte de físico-química, eles são muito pesados em conta. Então você tem que estar muito afiado em fazer divisão, fazer multiplicação, porque a gente vai usar isso muito. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada pela explicação. De nada. Foi a Priscila que falou? Só pra... Ou foi a Ana Paula? Não, foi a Ana. Ah, foi a Ana? Ah, tá. Sim. O grande problema dos vestibulares é o tempo, né? E eles sempre vão explorar isso para que você sinta dificuldade mesmo e não consiga resolver, entendeu? Por isso que eles exigem que você não use calculadora nem nada. Porque eu usando calculadora, a gente fez tipo em 10 minutos, né? Que agora é 10h23, a gente começou a 10h30, quando eu falei que ia fazer só mais um. Então, em média, demorar uns 10. Com a calculadora, a gente demorou uns 10 minutos. Sem a calculadora fazendo aqui um por um, né, direto, sem eu explicar nem nada, a gente ia demorar em média de 12 a 15 minutos para fazer. Porque tem esse grau a mais das contas. Certo? Mas vocês vão ver, infelizmente aqui falando, mas as próximas aulas de estequiometria vão usar muito a regra de 3. E eles vão usar muito esses 6,023 vezes 10 elevado à 23ª. Eles vão usar muito isso, muito. Tá? Então a gente vai começar a entrar em cálculos que vai exigir isso. E a gente pode exercitar mais, eu posso passar um exercício para vocês exercitarem mais esse lado, e aí vocês perderem o medo desse 10 elevado a 23, que ele assusta. Quando você olha a primeira vez assim, parece que assusta. Mas se vocês conseguiram entender, tranquilo. Sim, então beleza. Dá pra entender. Tem que praticar pra conseguir Sim, tem que praticar bastante. fazer com mais facilidade. Mas deu pra entender. Sim. Mas se você ficar com dúvida, pode me chamar, a gente faz junto, passo a passo, aí eu posso passar um exercício, acompanhar você fazendo, aí quando você falar, eu travei, professor, eu falo, não, vamos pegar aqui, a gente foca aqui, entendeu? Tá com dúvida nessa parte? A gente foca aqui pra você conseguir tirar essa dúvida. Ah, dúvida em tabela periódica, achar o exercício? Então vamos lá, focar nisso, né? Então, a gente trabalha tudo, tá bom? É isso, a aula de hoje foi isso. Até estender um pouco mais, mas por enquanto é isso, tá bom? E boa semana pra vocês. Semana que vem a gente se encontra. Vai ser estequiometria. Se quiser, eu passo o material antes pra vocês poderem estudar um pouco, entender melhor. Passo exercícios a mais também. Aí, se quiser pra você, Ana, eu passo exercícios de vestibular sobre os assuntos que a gente for vendo, tá? Pra você já pegar esse ritmo de vestibular e tudo mais, vocês duas também. Beleza? Então foi isso. Eu vou parar a gravação aqui. Interromper o compartilhamento. Não sei onde para a gravação. Preciso saber aonde para a gravação. Aqui, achei. E interrompi.